O S&P 500 é um índice que acompanha o desempenho das 500 maiores ações dos Estados Unidos, abrangendo todos os 11 setores da economia norte-americana. E é praticamente impossível superar o desempenho desse índice, sendo que 90% dos fundos de gestão ativa tiveram performance abaixo do S&P 500 nos últimos 10 anos. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ETFs que superaram a valorização do S&P 500 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos na última década, nos últimos 10 anos, e aí com certeza você vai poder estudar e conhecer alguns outros ETFs que talvez você nunca conheceu. São ETFs aqui que provavelmente eu nunca citei no canal, então super vale a pena você ficar até o final que você vai conhecer bastante coisa legal por aqui. O primeiro ETF aqui é o First Trust Technology Alpha DEX. O ticker é o FXL. O FXL é um ETF que tenta superar o amplo mercado de tecnologia dos Estados Unidos. E ele vai dar uma ênfase maior em pegar empresas, de hardware, software e semicondutores. Ele faz isso selecionando empresas com base no seu crescimento e no seu valor, e não se preocupando muito pelo tamanho de mercado de cada empresa para selecionar o percentual que eles vão colocar no ETF. As posições que são alocadas dentro desse ETF não podem ultrapassar os 2%. A taxa de administração desse ETF é de 0,62% ao ano e possui cerca de 1,3 bilhões de dólares sob gestão. Esse aqui é um pouquinho da diversificação que tem dentro do ETF. Então o que a gente pode observar é que ele tem 98 empresas dentro desse ETF. A gente vê aqui que nenhuma delas vai passar os 2%. Então você tem empresas como Nutanix, que ela é muito pequena, ou outras já maiores como a CrowdStrike, que é muito interessante, a GitLab, DoorDash, Datadog. Então são empresas assim bem alavancadas no setor assim que com certeza pode valorizar bastante nos próximos meses. E a gente tem aqui a parte de tecnologia com 66% do portfólio total. E é importante comentar que esse fundo ele utiliza uma estratégia para identificar quais são os setores com maior potencial e quais são as ações que estão destinadas a crescerem nesses setores. E por isso que ele também faz esse tipo de estudo antes de colocar alguma empresa dentro desse portfólio. E essa aqui é um pouquinho da valorização do ETF FXL nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos, comparando com o IVV, Então todos os outros ETFs, os 4 próximos que eu vou trazer, é sempre comparando com o IVV, que é o ETF do S&P 500, que compara a rentabilidade ali da Bolsa Americana. Então vocês podem ver que nos últimos 10 anos o FXL trouxe uma rentabilidade de 350%, enquanto o S&P 500 trouxe uma rentabilidade de 217%. E o beta aqui é uma informação muito importante, Acima de 1 quer dizer que ele é mais volátil do que a Bolsa Americana. E abaixo de 1 quer dizer que ele é menos volátil do que a Bolsa Americana, ou seja, teria menos risco. No caso do FXL, ele tem um beta de 1,20, ou seja, ele tem a tendência de ser 20% mais volátil do que o S&P 500, ou seja, tem um risco maior de 20% do que a Bolsa Americana. O segundo ETF é da First Trust. O ticker é o QTEC, QTEC. O QTEC é um ETF que investe nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos listadas na Nasdaq. Então, basicamente, o que esse ETF vai fazer é o seguinte, ele vai pegar a Nasdaq 100, ou seja, as 100 maiores empresas de tecnologia, como se fosse o QQQ, que vocês conhecem, aquele ETF, só que ao invés de ele colocar a distribuição de percentual pelo tamanho da empresa, ele coloca por igual por todas. Então ele pega as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, da Nasdaq 100, e divide o percentual igual para todas as empresas. O índice Nasdaq 100, por exemplo, ele é muito concentrado nas empresas maiores como Nvidia e Microsoft. E já por esse ETF conseguir diversificar em várias outras empresas, ele acaba pegando empresas até com potenciais de valorizações maiores e que vão trazer uma valorização maior para esse ETF. A taxa de administração é de 0,57% ao ano e possui cerca de 3,7 bilhões de dólares sob gestão. Aqui vocês conseguem ver que eles têm 40 posições dentro do portfólio ao invés de ter 100, porque provavelmente como o percentual é pequeno, ficaria muito ruim eles adicionarem as 100 empresas maiores. Então eles provavelmente pegam as 40 maiores e colocam percentuais aí de até 3% em cada empresa. Então vocês podem ver que tem ações da AMD, Nvidia, Meta, CrowdStrike, Palo Alto, então empresas assim focadas em tecnologia, Você pode observar que o setor de tecnologia tem 51% dentro desse ETF. E se a gente pegar a comparação com o IVV, com o S&P 500, ele tem um beta maior de 1,3, ou seja, 34% mais arriscado do que o IVV, e ele traz uma rentabilidade aqui nos últimos 10 anos de 440% comparado com os 217 do IVV. Então, mais um ponto interessante aí para o QTEC. Agora vamos para o terceiro ETF. O terceiro ETF, ele é o Technology Select Sector. O ticker é o XLK. O XLK, ele investe nas empresas do setor de tecnologia do S&P 500, sendo um dos primeiros e um dos maiores que possuem essa estratégia. Então,
Então, dos 11 setores que o S&P 500 tem ali, que é industrial, tecnologia, financeiro, ele vai focar basicamente em pegar empresas que são do S&P 500, mas só do setor de tecnologia. Porém, o peso das empresas é definido pelo market cap, ou seja, pelo tamanho que elas têm, o que vai obviamente trazer uma concentração muito maior. A taxa de administração desse ETF ela é bem baixa, em 0,1% ao ano, e possui cerca de 60,8 bilhões de dólares sob gestão. Então vocês conseguem ver aqui que eles possuem 66 empresas dentro do portfólio, tá? E que a principal posição é Microsoft com 22% e Apple com 20%. Então basicamente quase metade da carteira aqui desse ETF é Microsoft e Apple, e depois faz uma diversificação em outras empresas aqui. E se vocês observarem, todos os setores aqui são relacionados à tecnologia e são empresas que estão dentro do S&P 500. E essa aqui é a comparação em relação ao S&P 500, o IVV. Então vocês podem observar que ele tem um risco 22% maior do que a bolsa americana e trouxe uma rentabilidade absurdamente maior nos últimos 10 anos. O S&P 500 trouxe 217% e esse ETF que trouxe 544% de valorização. O quarto ETF é o iShares US Technology. O ticker é o IYM. O IYM oferece ampla exposição ao segmento de tecnologia dos Estados Unidos, acompanhando o índice ponderado por capitalização de mercado. Esse ETF investe em 95% das principais empresas de tecnologia no mercado, abrangendo hardware, software, semicondutores e serviços de TI. Cada empresa individualmente dentro desse ETF pode ter no máximo 22,5% do total do portfólio. A taxa de administração é de 0,4% ao ano e possui cerca de 15 bilhões de dólares sob gestão. Então esse aqui é um ETF um pouco parecido com o anterior, só que ele vai ter 134 empresas ali dentro deles, sendo 17% na Microsoft e 16% na Apple. E aí os outros percentuais em outras empresas. Então esse ETF ele acaba sendo até interessante porque ele diminui um pouco o percentual em Microsoft e Apple, caso você não goste. E se a gente comparar esse ETF IYW com o IVV, a gente consegue ver que ele tem 26% de risco maior do que a bolsa americana, mas nos últimos 10 anos trouxe uma rentabilidade de 526% comparado aos 217 do S&P 500 da bolsa americana. E o último e não menos importante ETF, esse aqui ele é muito interessante, eu acho bem legal esse tipo de ramo, que é o da VanEck Semicondutor, que é o ticker SMH. O SMH ele acompanha um índice ponderado por capitalização de mercado, investindo nas 25 maiores empresas de semicondutores dos Estados Unidos. Para essa empresa então poder entrar nesse ETF, ela precisa ser do ramo de semicondutor, ou seja, ter no mínimo 50% da receita dela nesse nicho de produção de chip e coisas relacionadas a semicondutores e, obviamente, ser sediada nos Estados Unidos. Esse é um setor que tem apresentado muito crescimento nos últimos anos e nunca vai parar de crescer, já que o desenvolvimento das atuais e das novas tecnologias dependem totalmente dos semicondutores. A taxa de administração desse ETF é de 0,62% ao ano e possui cerca de 1,3 bilhões de dólares sob gestão. Então aqui a gente consegue ver que ele tem 26 empresas dentro do portfólio, sendo a maior posição com 21% a Nvidia, a segunda maior posição a TSMC, que é a maior empresa de semicondutor do mundo, né? Ela lá de Taiwan, mas ela tem negociação na bolsa americana, então por isso que eles colocaram aqui. Aí vai ter posições também na AMD, na Broadcom, na Intel, ASML, só empresa braba de semicondutor. Então bem interessante vocês darem uma olhada aqui para quem gosta desse tipo de nicho. E como vocês podem observar, 80% do ETF está nos Estados Unidos, 12% de empresas da China e 6%. E aí tem uma diversificação de outros percentuais em outras empresas. Se a gente comparar o SMH com o IVV, ele tem 58% a mais de risco do que a bolsa americana, então ele é bem mais arriscado, bem mais volátil, mas em contrapartida, pelo risco, ele acaba trazendo uma valorização muito superior ao S&P 500. Nos últimos 10 anos ele valorizou 890%, enquanto o S&P 217%. E só para mostrar por curiosidade para vocês, esse tipo de setor, né, de tecnologia, semicondutor, inteligência artificial, estão todos correlacionados. Então se você vê aqui a parte de semicondutor, por exemplo, é um tipo de mercado que vai crescer muito nos próximos anos, pelo menos a uma taxa de 8,8% ao ano. Então assim, empresas que estão nesse setor vão crescer muito, porque mais tecnologia está sendo desenvolvida, mais chip semicondutor também vai ser demandado. E aqui, pra gente finalizar, eu peguei todos os ETFs citados e também o S&P 500, né, o IVV, e comparei nos últimos 10 anos a rentabilidade total desses ETFs, né, reinvestindo os dividendos. Então só pra vocês terem uma noção, né, que obviamente todos estão
superando o S&P 500 nos últimos 10 anos e alguns deles mais arriscados, né? O SMH, por exemplo, que trouxe quase 900% de rentabilidade, é também o que tem o maior beta, né? O maior risco de volatilidade em relação ao S&P. Você pode ver essa queda aqui que teve em 2022, foi absurdamente maior do que a queda que o S&P teve aqui. Então cabe a você identificar o risco que você está disposto a correr e também os setores que você mais acredita e a diversificação que você quer fazer. Agora, me diz nos comentários qual ETF que você mais gosta na sua carteira e se você colocaria alguns desses aqui nela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos de ETFs da Bolsa Americana ou investimentos do exterior. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!